Primeiro lugar, absoluta. Inenarrável nessa noite estarmos aqui para, juntamente com você e o brigadeiro Átila Maia, o coronel Afonso, levarmos até o nosso internauta, você que está nos dando o prazer da sua audiência, da sua preferência aqui pela TVN Brasil. Hoje, Zaqueu Cohen é opção 10. Obrigado. E eu sou muito grata, porque todas as vezes que o convido, você de imediato aceita. E quero dizer que nós estamos fazendo exatamente no mês que vem, exatamente 2 aninhos. E quem participou conosco do seu primeiro programa foi o brigadeiro Átila Maia. Boa noite, brigadeiro Átila Maia. Boa noite a todos os internautas. Boa noite ali o meu amigo Leonardo Cohen. Não era só por conta da voz aqui, ó. Cleide, Argenta e Afonso. É um prazer enorme estar dividindo aqui essa audiência aqui com todos vocês. Aqui conosco também no Opção 10 da TVN Brasil, agora, juntamente com Cleide Argenta, brigadeiro Átila Maia, nada mais, nada menos que Coronel Afonso. Seja muito bem-vindo. Boa noite a todos que estão nos ouvindo e vendo e aqueles que constantemente estão na escuta aí do Opção 10 e da TVN. Estamos aqui para ficar nesse momento privilegiado, respondendo algumas perguntas de vocês, o que será um prazer para todos nós. Muito obrigada. As minhas opções 10, que não puderam ouvir hoje, Riane Martins e Kátia Monteiro. Meu grande beijo. Vamos lá, Zaqueu Cohen, tem muitas pessoas curiosíssimas para nossas perguntas, não é mesmo? E nós vamos começar, então, pelo brigadeiro Átila Maia nesta noite. É isso? Certamente. Olha, eu fico imensamente feliz, Cleide, e como você bem disse, quando você me chama, quando você convoca-me, eu tenho um imenso prazer em participar, porque você é uma das pessoas aqui da TVN, juntamente com o nosso diretor ali em casa, uma pessoa que nós temos profundo apreço, respeito pelo ser humano que é e também pelo profissional. E jamais eu ousaria recusar um convite seu. Até porque você é uma excelente parceira de trabalho. E como você bem disse, quando eu entrei aqui, adentrei na TVN Brasil pelo convite do nosso diretor, um homem que sabe tudo de TV e um pouco mais, Zé Licaso, há 2 anos atrás, o primeiro convidado a participar do Camerão foi justamente o brigadeiro Átila Maia, a quem eu tenho profundo respeito e afeto, carinho e respeito, e por conseguinte, mais uma vez estamos aqui, é um prazer, e vamos lá de pergunta, como disse a Cleide. Eu estava conversando com o brigadeiro, antes de nós entrarmos ao vivo aqui pela TVN, eu estava falando, brigadeiro Átila Maia, o senhor conseguiu um feito histórico no Sim. Distrito Federal. Um homem desconhecido do cenário político, vir a senador, como o senhor veio, uma candidatura majoritária, observe você, sem dinheiro, sem conhecimento do público, e conseguiu o feito histórico de receber no sufrágio das urnas 135 mil votos, não foi isso? 575, exatamente. Sabe tudo, gente, que é isso? Então imagina, brigadeiro Átila Maia, o senhor hoje, eu acredito piamente que o senhor teria hoje uma candidatura
apesar que agora é pré-candidato, no caso, né? Vamos deixar isso muito claro para que não possamos ferir a lei eleitoral. Exatamente. O senhor teria como pré-candidato, digamos assim, a deputado federal, a distrital, uma eleição garantida, acredito piamente nisso. Agora, por que, brigadeiro, continuar e, por conseguinte, agora buscar alçar um voo muito mais alto, que é a presidência da República? Hoje, Átila Maia, diante dessa situação, encontra-se preparado para, digamos assim, governar a trajetória, toda essa situação de confusão social por que passa o país? Por que, ao invés de vir para uma Câmara Federal, que é garantido, e o senhor prefere pleitear um voo mais alto, que é a presidência da República? Fala para nós aí, presidenciável. Muito obrigado pela oportunidade, Zaqueu. Realmente é ousado, mas na medida em que em 2018 eu fui candidato ao Senado sem dinheiro, sem apoio, sem ser conhecido por ninguém, tive realmente essa expressiva votação de 135.573 votos. A primeira coisa que eu verifiquei é que é possível. Segundo, eu tenho mais de 20 anos de atuação dentro do Congresso, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Então eu sei que um deputado federal e um deputado distrital em 4 anos não consegue realizar praticamente nada. E eu não estou à procura de um emprego. Eu tenho mais de 45 anos de serviço público. Eu tenho uma experiência acumulada em diversas áreas da gestão pública. E quando a gente também analisa os últimos presidentes que nós tivemos, eu acredito que eu estou plenamente preparado e em condições de assumir um cargo da magnitude, da importância da presidência da República, e posso lhes garantir que o nosso empenho será muito superior ao que nós estamos vendo aí nestes últimos anos. Então, por esta razão, eu coloquei o meu nome à disposição. Não quer dizer ainda que eu seja o candidato, porque isso aí depende do partido, depende da convenção partidária, depende de uma série de coisas. Mas, de qualquer sorte, é imperativo também hoje que se elabore um programa de gestão com antecedência que é necessária. Não dá para, em 45 dias, depois do seu nome aprovado na convenção, porque restam apenas 45 dias para a eleição, para você preparar um programa e fazer a sua campanha eleitoral. Isso é humanamente impossível. E é por esta razão que os presidentes assumem e não têm um programa preparado e impera a lei do improviso. E o Brasil não pode continuar sendo vítima das improvisações. Muito obrigado. Só para concluir aqui, Cleide Agenda, por gentileza. Sim. Brigadeiro, quando o senhor fala dentro dessa questão, é que o senhor foi muito feliz na sua colocação, governar na base do improviso, isso, brigadeiro, traz consequências gravíssimas para o país. E a gente vê, em dado momento, o país hoje numa situação meio que atípica. E as instituições do país, apesar de estarem, sabe, a nossa democracia ser uma democracia hoje, apesar de ser relativamente nova, mas uma democracia, digamos, madura no aspecto da sua garantia e da garantia dos direitos, do Estado de Direito constitucional. Mas a gente vê, brigadeiro, que literalmente diante dessa situação o país fica patinando, quando na verdade a governabilidade, lamentavelmente, ela é feita dentro daquilo que o senhor falou do tal improviso. E isso, só para concluir e ratificar o que o senhor afirmou, traz consequências gravíssimas para o país, econômicas, sociais e até mesmo dentro das garantias constitucionais do Estado de Direito. Tudo isso é muito temerário. Concordo com o senhor. Obrigado, Zaqueu. Agradecendo a participação de todos pelo YouTube, tem um grande abraço aí para o Coronel Afonso, que é amigo e colaborador dos nossos trabalhos no Congresso Nacional, de Antônio Castro Alves. Muitas pessoas aqui mandam abraço para Átila Maia e também para o Coronel Afonso.
Ok, obrigado. Isso. Átila Maia, hoje sua filiação está no PTB, o partido do Roberto Jefferson, que tem declarado apoio ao presidente Bolsonaro. E aí, como fica a sua candidatura? Bem, o presidente do PTB, Roberto Jefferson, acho que ele está desempenhando o papel dele de presidente. Compete ou é atribuição do presidente de qualquer partido tentar captar para o seu time os melhores jogadores. Então, nesse sentido, eu vejo o apoio dele ao presidente Bolsonaro com muita tranquilidade. Ele está realmente exercendo o papel de presidente. E vamos ver como é que essa coisa vai se desenrolar ao longo dos anos. Ele é um político experiente, já foi deputado por muitos anos, tem uma atuação no cenário nacional bastante marcante e nós estamos aí prontos para caminhar de acordo com os acontecimentos do país, porque não é só a decisão do partido. Vamos ver qual vai ser o comportamento, principalmente do eleitor. E é exatamente nisto que eu estou apostando, e é por esta razão que eu comecei o meu trabalho no dia 12 de dezembro do ano passado. Já publicamos 6 cartas, inclusive a 6ª foi registrada hoje, dia 14 de maio. Todas elas são registradas no dia 14. E assim nós estamos prosseguindo. E tenho feito uma ampla divulgação dessas cartas, colhendo ali principalmente ali os anseios da população para que a gente possa adequar, ajustar um programa de gestão dentro daquilo que é a expectativa da população brasileira. Então, Cleide, já estamos na absolutamente publicação normal. da 6ª carta, é isso? Isso. Foi registrada hoje no cartório. Vamos Ok, lá? Cleide, eu posso fazer uma pergunta aqui ao Coronel? Afonso? Sim, sinta-se à vontade. Coronel Afonso, boa noite, Coronel. Boa noite. Bem-vindo à TVN, bem-vindo aqui ao Opção 10. Eu quero fazer uma pergunta para o senhor, já dentro de um outro contexto. Vamos sair um pouco aqui da política, pelo menos da política partidária. Vamos falar dentro dessa questão hoje, dessa pandemia, que é o assunto do momento e realmente tem que ser em função da propagação e, por conseguinte, da letalidade desse famigerado novo coronavírus. Olha só, segundo o IG aqui, Coronel, o Brasil já passa de 200 mil casos e, lamentavelmente, tristemente, a gente fala que no Brasil já houveram 13.900 mortes. É um dado realmente desastroso, triste, sobremodo fatídico. Aí eu pergunto para o senhor, Coronel, como o senhor tem visto essa situação? Alguns parlamentares ou políticos preza pela questão da vida, e tem que prezar porque a gente sabe que a vida é o bem máximo que Deus deu ao ser humano. Assim eu acredito, perdoe-me a você se porventura tem uma concepção diferente. Eu pergunto ao senhor, Coronel, dentro dessa coisa, saúde, trabalho, saúde, economia, como é que o senhor vê essa situação hoje para que o país possa, por conseguinte, batalhar, lutar pela vida dos seus filhos, mas também, por conseguinte, não permitir que a economia, que o desemprego avassalador possa alcançar os lares de centenas e centenas de pais, de famílias nessa nação? Ok. Inicialmente, eu queria dizer que é na crise que nós conhecemos as pessoas, a comunidade e os nossos políticos. Não é novidade para ninguém, nós estamos vendo o que está acontecendo no Brasil. Quando a gente coloca um falso trade-off são escolhas, ou eu escolho isso ou eu fico com aquilo. Então colocar um trade-off entre saúde e economia. Isso é um falso trade-off. Porque veja bem, para que o Brasil tenha educação, saúde e segurança, qual é a base de sustentação disso tudo? É a economia. Se eu tirar o lastro econômico, nós não vamos ter nem saúde, nem educação, nem segurança. Então, esse trade-off não existe. Na hora que eu retiro a possibilidade de ganhos, de renda, de trabalho, de emprego das pessoas, é uma questão de tempo
a gente entrar numa calamidade social terrível, que é o que já começa a acontecer. Ninguém no mundo estava preparado para essa pandemia. Uma morte é extremamente importante. A gente quer que as pessoas fiquem vivas. Mas o mundo inteiro não deu conta de manter essas pessoas vivas. Algumas, por diversos problemas, principalmente pela idade, comorbidade, pelas doenças que têm, elas vão vir a óbito. Mas o que a gente pode fazer como ação de política pública é mitigar, é reduzir, é evitar o máximo possível desses casos. Não é possível que a gente tenha medicação, e todos que são da área da medicina, eu não sou médico, eu não sou da área da medicina, não sou da área de saúde, mas a gente sabe que tem um termo chamado off-label. E esse termo a gente pode empregar, sim, numa questão de guerra, numa questão de situação pandêmica como essa que nós estamos vivendo, o uso da cloroquina, da hidroxicloroquina, da ivermectina, da azitromicina, do zinco quelado, dos anticoagulantes, de tudo que a gente possa colocar como arsenal. Então, eu vejo que está faltando união, integração e coordenação dos 3 poderes da República para que nós possamos fazer essa redução das mortes que sobem. Só para concluir aí, coronel, então, na sua concepção, eu pergunto, o senhor acredita que está havendo uma exacerbação dos governadores a fazer essa quarentena de uma forma tão, como já disse, exacerbada, exagerada, e por conseguinte negligenciando a questão da economia, que também, como bem disse o senhor, com todo o conhecimento e propriedade, é vital para a continuidade da própria vida, do meio de subsistência do trabalhador? Porque não é possível que existam 2 Brasis. Tem um Brasil que os casos estão sob controle, tem cidades que não tem um único caso, que é a maioria das cidades do Brasil, tem cidades que a situação está apavorante, como é o caso do Rio, de São Paulo, Fortaleza e Manaus, mas isso tem explicação. A porta de entrada foi o vetor internacional. Que vetor internacional? É o avião. Nós temos conexão direta, Fortaleza, Itália. Nós temos conexão direta do mundo com o Rio de Janeiro. Nós temos conexão direta do mundo com São Paulo. Nós temos conexões diretas do mundo com Manaus. Coincidentemente, nesses locais, onde o vírus já circulava aqui desde janeiro, deveria-se ter tomado mais algumas atitudes preventivas, de precaução, para não deixar que essa coisa evoluísse ao ponto que está evoluindo. Todos nós sabemos que o Brasil é muito deficiente no seu planejamento. A administração pública, a gestão pública nacional, federal, estadual e municipal, ela é fraco esse planejamento estratégico. Quando existe, ele não é aplicado. Porque o que comanda tudo na gestão municipal, estadual e na federal é a questão do orçamento. Todos ficam querendo brigar para pegar o maior quinhão, mas o resultado da política pública, está aí o desastre. É novidade para alguém que o serviço de saúde nacional, estadual, municipal era ruim antes da pandemia? E desde quando ele é ruim? Então, está na hora da gente, como população, fazer cumprir aquele preceito da democracia, do povo para o povo e pelo povo. Menção aí do ex-estadista norte-americano Abraham Lincoln. Coronel, dentro dessa situação toda a qual o senhor falou com muita propriedade, sobretudo com muito conhecimento, a gente vê que no Brasil, 2 arautos dessa situação da pandemia e, por conseguinte, do isolamento total, que é o governador de São Paulo e, por conseguinte, do Rio de Janeiro. Esses senhores, eles bem sabiam já na época do carnaval que o vírus já estava aí no Brasil,
tendo a propagação não tão vertiginosa ou tanto quanto na atual conjuntura. E eu acredito também, o coronel, que tais governadores, inclusive não mencionei os nomes dos mesmos, mas todos sabem quem são os governadores do Rio e de São Paulo, a gente vê, quando o senhor fala de orçamento, tem uma situação aí, o coronel, de que esses homens estão gastando sem licitação, estão fazendo literalmente a farra do boi. Isso pode trazer, coronel, quer dizer, a gente sabe que pode, porque a dívida pública interna ela vai com certeza implodir, é uma coisa absurda. Mas, coronel, uma vez que, com essa lei que o permite gastar sem licitação, eles não incorrerão, por conseguinte, na chamada lei de responsabilidade fiscal. Mas isso pode trazer para o Estado, coronel, consequências gravíssimas pós-pandemia, economicamente falando? Sim, olha bem, eles vão poder fazer a aquisição sem a licitação de acordo com como manda a lei e o decreto. Só que a administração pública, ela tem vários quesitos que devem ser obedecidos. Não é possível que algo que custa R$100 seja comprado durante este período por R$150 mil. Várias coisas estão acontecendo desse tipo. E o pior, como é que eu consigo comprar equipamento, material de um CNPJ que não está previsto que ele venda aquilo ali? Então, embora esteja com a liberdade de adquirir sem a licitação, não significa que eu estou livre de incorrer em várias transgressões da gestão pública, em várias transgressões da Lei 8666. E é o que já está acontecendo hoje no Rio de Janeiro. Ontem também, algumas pessoas já foram presas. Exatamente por essas coisas que você falou e eu estou acabando de falar aqui. Não significa que ter essa liberdade para adquirir, eu tenho que adquirir bem. Eu tenho que adquirir dentro dos limites da moralidade, da legalidade, da impessoalidade, da publicidade e da economicidade. Não é possível que eu gaste o dinheiro do cidadão e ele, na hora que precisa, ele poderia comprar ali 10 equipamentos e eu só estou comprando um. E o povo sofre. E a gente está do lado do povo. Nós queremos o povo com a gente. Nós somos cidadãos. Nós queremos um Brasil melhor. Para finalizar aqui, Cleide Argento, eu prometo que eu sei que o programa é seu, mas só para finalizar, como bem disse o coronel, dentro dessa questão, coronel, quando o senhor fala que não é possível que um respirador artificial custe 100 e o outro 300 mil. A gente sabe que, como diz uma canção, uma música do Zezé de Camargo, tem alguém colhendo fruto, né? Tem alguém colhendo fruto sem saber o que é plantar. Porque diante dessa situação, é um fato tão lastimável que nós estávamos lá na sala do nosso diretor, Elicaso, quando o brigadeiro Átila Maia falava que o Brasil é um país rico. E ele deu um exemplo e fez uma comparação com o Canadá e com o Brasil. E eu disse e reafirmo aqui no ar, com toda certeza, que lá no Canadá não tem tanto bandido e ladrão, tanto quanto tem nesse país. Principalmente aqueles que estão governando o país. Elementos que não pensam no povo, como disse aqui o coronel. Parafraseando Abraham Lincoln, esse governo é do povo, pelo povo e para o povo. Elementos que só querem realizar seus projetos pessoais, locupletar e roubar essa nação. É uma vergonha, como diz o Boris Casoy, a forma como alguns governadores canalhas usam do cargo para poder angariar, para poder locupletar e roubar o povo de uma forma tão assintosa e desavergonhada. Coronel, isso causa repugna, causa indignação a todo e qualquer brasileiro de bom senso. Muito obrigado, Coronel Afonso. Brigadeiro Átila Maia. Hoje tivemos publicado no Estadão, um texto do vice-presidente. Há tempo para reverter o desastre. Basta que se respeitem os limites e as responsabilidades das autoridades legalmente constituídas. O que o senhor acha dessa colocação? Eu tive a oportunidade de ler o texto do vice-presidente, muito bem escrito,
mas eu não concordo totalmente. Porque a verdade é o que todos nós assistimos aqui, enquanto as nossas autoridades ficaram discutindo limites de autoridade e de responsabilidade. Por exemplo, vamos pegar a nossa região aqui, Brasília, Goiás. Enquanto essas discussões caminhavam, o vírus passou batido e foi parar lá em Goiânia e em muitas cidades do interior. Como o próprio Afonso falou, esse vírus não tem vontade própria, não tem pernas, não tem asas e ele não voa. Alguém levou esse vírus para lá. E é lamentável que tenha sido decretada a emergência pelo governo federal, acho que no dia 3 de fevereiro, mas a verdade é que nenhuma providência efetiva foi tomada. E aí o vírus está rodando por aí. Como a capacidade de transmissão dele é muito grande e de contaminação também, o sistema de saúde brasileiro não tem a capacidade de responder. O que a gente tira disso é que em situações de crise, e às vezes eu penso que os nossos dirigentes nunca passaram por uma situação de crise, não se discute limites de autoridade ou de responsabilidade. É preciso diálogos, entendimentos, e é preciso que todos trabalhem de forma efetiva para dar aquela tranquilidade à população com a maior rapidez possível. Lamentavelmente, dia após dia, e ninguém vê nada sequer parecido com isso. E eu não sei quantos mais terão que morrer. Eu acho que hoje o número já está bem próximo dos 14 mil. Eu aproveito para deixar aqui o meu respeito, meus pêsames a todas as famílias que perderam os entes queridos, que até isso não se ouve muito dos nossos dirigentes. Parecem que eles não estão tendo a devida, merecida consideração com essas pessoas que faleceram e com as famílias que permaneceram. Muito obrigado. Quero fazer uma pergunta ao brigadeiro Átila Maia, mas antes, só para que possa deixar muito claro, mais uma vez faço menção aqui ao coronel Afonso, quando ele falou, brigadeiro, que isso aí tem que ser uma parceria, um trabalho de equipe, de país, de nação, feita pelos três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Hoje eu estava lendo que o presidente do STF pedindo à população para poder apoiar o Supremo Tribunal Federal. Só para poder fazer menção disso aí, não vou nem comentar. A pergunta é, brigadeiro Átila Maia, a deputada federal por São Paulo, pelo PSL, Carla Zambelli, segundo está aqui no UOL, ela conversando com o então ex-ministro Moura, ela chegou a afirmar o seguinte: Bolsonaro cairá se o senhor sair. Palavras creditadas à deputada. Eu pergunto ao senhor, mas antes eu faço uma constatação. Nos governos Collor, 92 e mais recentemente o da Dilma, quando houve o impeachment, quando houve o impedimento, a gente sabe que, claro, foi um trabalho conjunto legislativo e, por conseguinte, do STF, mas havia o apelo popular, o povo ou parte dele sendo massa de manobra ou não. A gente sabe que está havendo o contrário, por parte de alguns segmentos da política, ou talvez até mesmo do judiciário, haja a probabilidade de querer aprovar o impedimento do atual presidente, embora não encontre consonância popular. Pelo contrário, eu pergunto ao senhor, brigadeiro, o senhor acredita que hoje o Congresso ousaria e, por conseguinte, chamaria para si ou o STF a responsabilidade de hoje, diante da situação a qual encontra-se o país, num eventual impedimento, num eventual impeachment do presidente Bolsonaro? Bom, eu não vejo nenhum problema do Congresso avançar com um pedido de impedimento de quem quer que seja
que afronte, que contrarie a Constituição Federal. Não importa qual seja a autoridade, se ela afrontar a Constituição, ela deve ser impedida. Eu não vou entrar aqui no mérito se a autoridade A, B ou C, porque não cabe a mim o julgamento. O Congresso está aí para isso, o Supremo está aí para isso, enfim, todas as instituições estão aí e têm esta finalidade. Então a gente vê muita discussão, um contra o outro contra um. Agora, a verdade é o seguinte, é preciso que seja colocado de forma clara quem está afrontando a Constituição Federal. E, por mais que ela não seja essa obra literária, essa maravilha, é a que nós temos e é a que todos os brasileiros têm que seguir, independente dela ser boa ou não, porque até esse tipo de discussão já se veiculou pelas mídias sociais. Então, meu caro Zaqueu, qualquer um que afronte a Constituição tem que ser impedido. Qualquer um. Quando o senhor fala de forma tão enfática, o senhor está vendo na atual conjuntura tal desrespeito à Constituição ou o senhor está falando dentro de uma conjectura hipotética? Eu falo dentro de uma conjectura hipotética, mas porque eu tenho a nítida sensação de que nós estamos no meio como se fosse uma briga de quadrilhas disputando poder e espaço para o tráfego. E isso é muito ruim. Então, por trás de todas as notícias que já foram veiculadas, quando você vai mais fundo na pesquisa, você encontra manchas, você encontra uma bruma muito pesada. Então eu não tenho dúvida alguma de que há sim comprometimento de vários setores. Não cabe a mim a investigação ou o julgamento, quem dera. Se coubesse, eu posso lhe assegurar e a todos os nossos ouvintes, internautas que estão aí nos acompanhando, essas coisas já teriam sido esclarecidas. Podem ter certeza disso. Só para concluir, o brigadeiro, o único julgamento que nós poderemos fazer, assegurado pela Constituição, literalmente, é julgarmos no próximo pleito, em outubro de 2022. Quem nós queremos realmente que dê continuidade a trabalhar pelos destinos da nação. Mas eu queria, só porque eu me recordei aqui agora, não tem crime nisso, mas o nosso próprio presidente, em campanha, em vários momentos, citava a Bíblia, João 8:32. Conhecereis a verdade vos libertará. E aí, a gente vê desta nossa autoridade querendo omitir o resultado de um exame que era negativo. Qual era o problema? Que verdade é essa a que ele se refere? Aonde nós vamos chegar se continuarmos nessa batida? É complicado, o brigadeiro. Eu não sou advogado nem procurador de ninguém, mas eu fico observando, brigadeiro, uma coisa. Tudo que esse presidente faz, a imprensa vocifera, exacerba. Se o cara passar a mão no nariz, Bolsonaro passou a mão no nariz. Quer dizer, a gente vê determinadas coisas, brigadeiro, que literalmente impressiona-nos, às vezes pela forma, talvez pela falta de conteúdo da grande imprensa que manipulou e, por conseguinte,
sabe, arrecadou bilhões ao longo de muitos outros governos. Mas não tenha dúvida de que o senhor tem toda a razão nos seus comentários. É por isso que nós estamos aqui nessa noite na TVN e aqui com o consentimento da nossa chefe maior, Cleide Argenta, no Opção 10. Cleide, é com você. Você que comanda o programa. E aqui sem cortes, né, gente? Sempre assim. Agradecendo a todos que estão participando conosco pelo YouTube. E temos um grande abraço aqui ao Coronel Afonso, que é da Helena Macedo. O suboficial Macedo da Força Aérea Brasileira manda um abraço ao Brigadeiro Átila Maia, ele deseja também muito sucesso. E a Amélia Fonseca também, Kátia, todos participando aqui conosco no YouTube. Coronel Afonso, o senhor acredita que o sistema público de saúde entrará num colapso? Bom, o nosso sistema público de saúde, com raríssimas exceção, se você está falando de pandemia, ele está naquelas regiões, naquelas cidades, que o pico começa a subir e ele sobe mais veloz, ele está quase chegando lá. De uma maneira estrutural, nosso sistema de saúde há tempos está em colapso. Não vamos esquecer 2019, 2018, 2017. O orçamento maior que nós temos no Brasil é o orçamento da saúde. O problema do Brasil não é dinheiro, não é orçamento. O problema do Brasil é a capacidade do nosso gestor público, e aí eu coloco aliado, do nosso dirigente, mais o nosso gestor público, que é o político e a gestão, que fazem acontecer. O que aconteceu? Nós politizamos a gestão. Nós, Brasil, judicializamos a política. Judicializamos a política. Tudo que é ato de político vai acabar no tribunal. E agora, por último, o STF também demonstra extrema politização. Aonde nós vamos parar? Quem é o contribuinte? Quem é o pagador de imposto? Quais são os resultados que estão sendo oferecidos para ele? Então, a pandemia, ela só veio revelar a nossa incompetência para gerar os negócios do Estado Nacional. Então, é degradante a gente ver, a cada ano de eleição, essas pessoas que são eleitas e elas não têm a capacidade de gerar política pública. O deputado federal, o senador, o deputado estadual, o vereador, eles estão ali para elaborar políticas públicas. Quem faz acontecer essa política pública é o executivo. Mas a coisa está começando a tomar rumos diferentes, porque o senador, o deputado, o vereador, todo mundo está se metendo na execução da política pública, na execução. A execução é a cargo do executivo. As pessoas não se contentam mais estar dentro da elaboração da política pública, da lei, né? Que vem a demanda, se torna um projeto de lei, se aprovado, vira uma lei e ele vai ser cumprido pelo executivo. Mas por que essa doença, essa morbidez que as pessoas estão tendo para ir para a execução? Não é estranho que os parlamentares, de um modo geral, todos eles queiram se envolver com a gestão? A eles cabe fiscalizar. TCU está diretamente vinculado ao Congresso Nacional. Parlamento estadual tem um Tribunal de Contas do Estado. Está vinculado a eles. Então, não é estranho que nós queiramos trabalhar com parlamentares para o executivo? Parlamentares é para a elaboração da política pública. E aí nós estamos entrando em colapso em tudo. Que há um revezamento. O prefeito hoje é deputado, depois ele é prefeito, depois ele volta vereador, depois ele é deputado estadual ou federal, depois ele é senador. E o outro ponto, política não pode ser profissão.
Eu sou favorável que um político exerça a sua política por, no máximo, 8 anos. No máximo 8 anos. A partir daí, ele vai dar lugar ao novo. Olha só, eu quero agradecer a Cleide, viu, Cleide, por ter me feito esse honroso convite de estar aqui no Opção 10 nessa noite, para estar assistindo esse show, sabe, de respostas, de conhecimento que está nos sendo passado, esse know-how de informações que nos está sendo repassados aqui pelo Coronel Afonso e pelo seu par das Forças Armadas, Coronel Brigadeiro Átila Maia. Brigadeiro, não pode esquecer, Brigadeiro Átila Maia. Mas, Coronel Afonso, como bem disse o senhor, com total conhecimento, o senhor realmente sabe o que está falando, parabéns. O senhor fala que a questão não é de dinheiro, e de fato não é mesmo, viu, coronel? Dinheiro tem. Agora, imagina o senhor, o que a gente pode entender muitas das vezes, ou a má gestão, ou a corrupção dentro do sistema. Porque imagina o senhor, aqui segundo o Terra, no dia de hoje, está escrito o seguinte, aqui de Brasília, que médicos que atuam em serviços de atendimento a pacientes da Covid-19 denunciaram ao Conselho Federal de Medicina, CFM, que cerca de 17 mil inconformidades nesses locais de trabalho. Olha só, a principal queixa, 38,2% do total, trata-se da falta... Pasme, coronel, pasme você que está aí do outro lado nos assistindo, pasme, repito. A principal queixa, 38,2%, trata-se da falta, sabe de quê? De equipamento para proteção individual, como máscaras e cirurgias, avental, óculos ou protetor facial, gorros e luvas, máscaras para cirurgia. Imagina, coronel, que coisa mais estapafúrdia. Inclusive, hoje eu quero fazer aqui menção, apesar de que o Rotary não precisa, permita-me a Cleide e o coronel e o brigadeiro, permita-me fazer menção que no dia de hoje eu estive presente, o Polo Rotário de Itaguatinga fez uma doação à Secretaria de Saúde, com apoio da Fundação Rotária, de 3.000 pares de luvas e 150 protetores faciais. O Rotary faz esse tipo de trabalho e é o nosso papel e a nossa alegria é servir a comunidade. O Rotary dar de si antes de pensar em si. Então, um forte abraço ao Polo Rotário de Itaguatinga, aos meus pares lá do Rotary Clube Taguatinga Oeste, do qual faço parte. E é isso aí, voltando, viu, coronel? Como a gente pode ver, literalmente como o senhor falou, e eu ratifico, não é falta de dinheiro. Exatamente. Temos aqui uma participação também das pessoas no YouTube, e temos aqui a Amélia Fonseca. Brigadeiro Átila Maia. O PR está mais preocupado com 2022, quando deveria estar ocupado em governar hoje. Não seria o caso de mais ação e menos ambição? Com certeza, não tenho nenhuma dúvida disso. Mas eu já falei aqui também. Nenhum dos nossos últimos governantes chegou ao poder com um plano de gestão. Todos eles apresentaram um arremedo, uma improvisação, alguma coisa do tipo, por ocasião da exigência eleitoral. Por esta razão, eu comecei a confeccionar o nosso programa de gestão. E nesta sexta carta, hoje, temos 3 metas já apresentadas. É o trabalho voluntário, que está super evidente, e muitos países avançados, inclusive o Canadá, tem um sistema de trabalho voluntário que funciona maravilhosamente bem, e essa é uma das nossas metas. O outro, que se nós tivéssemos já feito isso há algum tempo, e eu digo algum tempo porque em 2009 eu estava numa missão permanente nos Estados Unidos, representando o governo brasileiro, e naquela ocasião nós já apresentamos esse pleito, que era a elaboração de um plano de contingência e assistência humanitária, para que nós não tivéssemos que improvisar como estamos improvisando, em tudo. Acabamos de ouvir aqui que não tem equipamentos de proteção individual,
Toda hora a gente ouve uma notícia aí que está sendo construído, ou que ainda vai ser construído um hospital, que os cemitérios não têm condições de receber os mortos, que os crematórios também não têm condições, tudo improvisado. Se houvesse um plano de contingência e assistência humanitária, talvez nada disso estivesse acontecendo da forma como está acontecendo. E a terceira meta apresentada na nossa carta, que também ficou muito evidente nessa pandemia por ocasião do pagamento dessa ajuda dos R$600. O governo brasileiro não conhece os seus brasileiros. Nós não conhecemos. Então, tem gente que recebendo que não era para receber, talvez gente que recebeu 2 vezes, gente recebendo indevidamente, até militares receberam indevidamente. Quer dizer, uma verdadeira loucura. Então, entra governo e sai governo e ninguém faz gestão neste país. Não há como prosseguir dessa forma. Então, é por esta razão que nós estamos... iniciamos viajando, porque tive que interromper por conta do coronavírus, para colher os anseios, para verificar as necessidades em cada região do país, para elaborar essas cartas com as metas, e elas serão todas consolidadas, talvez em 48 metas, de forma que a gente possa concluir cada uma delas em cada mês a partir de janeiro de 2023. Então, é assim que nós queremos prosseguir neste trabalho. Muito obrigado, Brigadeiro Átila Maia, Coronel Afonso, muitas participações no nosso YouTube. Tem uma pergunta aqui também, tá? Gostaria de saber se é a favor da federalização do ensino básico no Brasil e quais seus planos para implantá-lo. Pergunta é para quem? Brigadeiro Átila Maia. Ah, você falou. É porque ele mandou um abraço primeiro. Desculpa. Bom, eu não sei, o nosso tempo está curtíssimo já. Vamos embora, então que a gente tem pergunta para o Coronel Afonso também. Tá, então vou dividir com o Afonso. Por que da federalização do ensino fundamental? A vida é uma competição e eu acho que disso ninguém tem dúvida. Hoje, como funciona? Está a cargo dos municípios e da iniciativa privada, ou seja, cada brasileirinho, cada criança tem uma educação. Como é que nós podemos promover uma competição justa se cada um inicia numa condição diferente? Então, a federalização é exatamente para isso. E não é nenhuma novidade. Eu, quando fiz o ensino fundamental, que era o ensino primário, era federalizado. E funcionou muito bem. Então, de uma forma bem simples, é isso aí, porque para dar a oportunidade aqui para o nosso Coronel Afonso. Então, muito agradecemos a participação do Cláudio Pinho, que foi do Lago, sua pergunta. Temos aqui muitas participações. E o Boaventura Nascimento mandou um parabéns para o Coronel Afonso pela excelente entrevista. Temos perguntas aí para o Coronel? A última, viu, Coronel? Até pelo nosso tempo. Olha só, Coronel Afonso, segundo o Correio Brasiliense, o presidente Jair Bolsonaro afirmou na manhã desta quinta-feira, 14/5, que o Brasil está se tornando o país mais pobre. E o que é pior, viu, gente? Segundo o jornal aqui, segundo o Correio, o presidente afirmou que vai faltar dinheiro para o servidor público. Exatamente. O presidente ainda se dirigiu aos líderes estaduais, aos governadores, pedindo que repensem as atitudes enfrentadas ao coronavírus. Exatamente. O meu líder, Coronel Afonso, o senhor acredita piamente que o governo fala sério quando diz que vai faltar dinheiro para o servidor público? Primeiramente, eu queria agradecer aí, em nome de todos nós aqui, ao Rotary Taguatinga, Sim. pela excelente doação e cooperação que ele faz. É assim que se faz em comunidade. É uma lição para todos nós. Né? Quisera eu que todos nós em comunidade nos juntássemos para fazer isso, já que nossas autoridades não fazem, não têm competência e não ajudam a população. Bom, claro que sim, isso é sabido desde o início. Esse montante que está sendo liberado aí, o Brasil já tinha um déficit de 139 bilhões para arcar e para trabalhar. O Brasil hoje, o
o discricionário que tem dentro do orçamento para que o gestor público trabalhe é menos de 7%. Não tem condição de você trabalhar com orçamento nacional com menos de 7% para administrar a máquina pública nacional. Todas as políticas públicas já estão loteadas ali na saúde, na educação e tal, e sobra menos de 7% para se governar, para tomar medidas de urgência, de emergência. Isso não tem como. Todos os anos falta dinheiro para pagar salários. Todos os anos. Isso é normal. Esse ano, com o rodar da carruagem, é claro que vai faltar, porque não está entrando dinheiro. Nós já estamos com essa questão de lockdown, de isolamento. Há quanto tempo nós estamos? Desde o início de março. Março, abril. O déficit vai só aumentar. Se você não colocar receita dentro do Tesouro Municipal, Estadual e Federal, em breve todos aqueles que estão confortáveis assistindo televisão, Netflix, comendo bem, fazendo pinturas, fazendo tal dentro da sua casa, curtindo o isolamento, eles vão começar a se preocupar. Eu não gostaria que chegasse esse momento. Eu gostaria que todos nós, principalmente os dirigentes, fossem mais responsáveis com o dinheiro público. Não existe dinheiro do Estado. O dinheiro é público, o dinheiro é do povo. Isso é balela. No dia que o nosso povo acordar e entender que é ele que deve dizer aonde tem que ser gasto esse dinheiro, esse país muda. O povo tem que dizer aonde é que tem que ser gasto esse dinheiro. Não tem, o nosso orçamento hoje, quase 50% dele é para pagar a dívida e encargos da dívida pública. Não tem como, é metade do orçamento. É triste. Agora, o que nós temos que fazer? Educação. Educação cívica. Educação instrucional, que é essa do ensino fundamental, Fundamental 1, Fundamental 2 e médio. Sim. Gratuito, universal, de qualidade, como Noruega, Dinamarca, Finlândia, tal, fazem, como a Coreia superou tudo isso e deu conhecimento à sua população, e hoje eles se transformaram. A educação é transformadora. E como o adiantado da hora já está aí imperando sobre nós, mas a educação é libertadora e ela é transformadora. Deus queira que a gente chegue ainda, nesses próximos 100 anos, nesse estágio. Muito obrigado. Exatamente, parabéns pela resposta, é isso mesmo. Mas eu tenho uma participação aqui, que é da Tânia Campos, ela sempre nos acompanha. Muito obrigada, Tânia, nos acompanha pelo Instagram, também pelo meu Face. Ela mora na Carolina do Norte, e ela diz que lá já está quase tudo aberto, e pede, aí faz uma pergunta para os dois. Vocês são a favor da reabertura do comércio? O que vocês acham nesse momento? Depende. Essa pergunta ela não pode ser absoluta. Sim. Como eu falei lá na minha primeira pergunta, a resposta à primeira pergunta, tem cidades que não tem um caso. Por que está tudo fechado? Tem cidades que têm casos mínimos. E casos que eu digo de morte, né? Óbitos. Tem cidade que não tem nenhum óbito, tem cidade que tem pouquíssimos. A gente tem que olhar para as duas coisas. Pessoal em óbito, aqueles que vão a óbito, e aqueles que estão internados, que são graves, moderados a graves. Então, se essas cidades não estão envolvidas nessa questão, por que eu estou castigando esse povo? Olha bem a palavra que eu usei. Eu usei a palavra castigar. Porque fome é castigo. Pressão psicológica é castigo. O vírus é real. O vírus é letal. Mas trabalhar da forma que nós estamos trabalhando é terrível. É de uma incompetência, é juvenil essa coisa. Como é que eu quero tratar o Brasil de uma maneira só? O Brasil é muito grande para isso. Então tem que abrir o comércio paulatinamente, com critério, mas naquelas regiões onde o vírus está sob controle ou pensa-se que está sob controle. Se acontecer alguma coisa, você recua. E nessas, aonde ele está subindo e as coisas estão acontecendo,
eu tenho que saber o que está aberto e o que deve ficar fechado. Então, isso é que é gestão pública. É nesse momento que você vê a competência do gestor. Porque é muito fácil. Fecha tudo. Ou abre tudo. Não precisa de gestor. Isso aí, meu neto de 4 anos de idade, ele pode fazer isso. Não precisa preparo. Não precisa do cognitivo. Não precisa do intelectual. Cleide, sobrou 15 segundos para Vamos agradecer, então, a participação de todos. São muitas perguntas. Eu fiz questão de fazer aqui a da Tânia, porque ela fez exatamente 2 vezes. Kátia participou, a Carla, excelente entrevista. Parabenizo a todos os participantes. O programa foi bastante instrutivo. Eu quero dizer que toda quinta-feira, de 20 às 21, estaremos também pelo Instagram do Opção 10 e aqui pela TVN Brasil. Não consigo ler todas as perguntas, né? Nos faltam poucos segundinhos. Eu deixo aí para o Brigadeiro Átila Maia os finalmente e também para o Coronel Afonso. Bom, então vou responder aqui em 15 segundos. Bom, se o trabalho tivesse sido realizado como deveria, nós teríamos preservado boa parte do território nacional, porque não há muitas entradas aqui no Brasil. Mas, infelizmente, isso não foi feito. Então, não se trata de ser contra ou a favor. Podia estar, talvez, 70% do Brasil funcionando normalmente, mas, infelizmente, o trabalho que deveria ter sido feito não foi feito. Muito obrigado pela participação e até um próximo evento. Obrigado a todos. Agradeço imensamente ao Celso, que está ali operando a câmera ali do Instagram da Opção 10, ao Coronel Afonso, ao Brigadeiro Átila Maia. E antes que o Coronel se despeça, por gentileza, vamos lá. Zaqueu Cohen. Somente, Cleide, agradecer uma vez mais a participação. Obrigado pela sua amizade, pela confiabilidade. Obrigado, Coronel Afonso, foi um prazer conhecê-lo. Obrigado, Brigadeiro Átila Maia. Obrigado a você que está nos dando o prazer da sua participação e da sua audiência. Um forte abraço a todos. Isso. Coronel Afonso? Gente, foi muito bom estar aqui respondendo e participando junto com vocês. Essa é a nossa função. Depois de muito tempo de experiência, de muito tempo de estudo, eu tenho mais de 40 anos de estudo formal, né, até chegar num pós-doutoramento. E de trabalho também foram 40 anos de trabalho formal no serviço público. Então, a gente está na hora da gente devolver para o nosso povo aquilo que eu recebi. Eu lembro que quando eu era criança, a escola pública que eu estudava, ela me dava tudo. E eu queria ser um professor. E o tempo foi passando, e nós degradamos o professor. E aí hoje, eu queria resgatar essa possibilidade das nossas crianças e dos nossos adolescentes sonharem com a docência. Muito obrigado, boa noite. Estejam com a gente na próxima quinta-feira. Muito obrigada a todos que nos acompanharam até então. E até quinta-feira, Opção 10, aqui na TVN Brasil, com o Brigadeiro Átila Maia e Coronel Afonso, que estará conosco em todos os programas. Um grande beijo e até quinta-feira que vem. Ok. Muitas perguntas, mas só que agora sai o chat.